Olá, estamos aqui com o Dario Oliveira, diretor do Porto Postdoc, edição 11ª, que arranca dia 22 de novembro, termina dia 30, espalhado por Batalha Centro Cinema, Passos Manuel, Auditório Lido Pinho, Canal 180, o Ferro Bar, Casa Comum, Planetário do Porto e Universidade Lusófona, com diversas atividades e muitos filmes. Dario, esta edição traz uma certa novidade, ou seja, esta trilogia temática, globalmente designada Movimento dos Povos, mas que se vai estender pelos próximos 3 anos, portanto, este ano e nos próximos 2. Em que é que consiste este Movimento dos Povos e esta trilogia? É um programa algo ambicioso para um festival da dimensão do Porto Postdoc. Não somos um grande festival, somos um festival que tem vindo a conquistar ano após ano um público fiel e um público curioso, mas estes temas que extravasam a própria linguagem do cinema são cada vez mais importantes. Primeiro porque há uma tradição dos cineastas documentais, do cinema do real, de um grande empenho em contar a história dos nossos tempos. Muitas vezes até antevendo aquilo que depois são catástrofes sociais ou desastres ecológicos, ou o aviso a alguns totalitarismos, e os cineastas tiveram sempre este empenho político, muitas vezes ideológico, mas sempre com um grande humanismo. E é esta tradição do documentário que nós trazemos para este programa de 3 anos. Com filmes de ficção também, de cinema europeu sobretudo. Há um património gigante que acaba por ficar esquecido, porque estes filmes da década de 60, 70, 80, até da década de 90 do século XX, que os mais velhos viram no cinema, acabam por ficar esquecidos, porque ainda não são objeto por parte das cinematecas de uma preservação, de uma divulgação como deveria ser. Então eu acho que cabe aos festivais trazer esses filmes de novo para serem apresentados em contexto, e aqui o contexto é este programa dedicado ao Movimento dos Povos, e voltar a mostrá-los aos mais novos. Os mais velhos vão com certeza querer rever. Quanto ao tema, eu acho que é um tema que preocupa, ou deve preocupar-nos a todos, cidadãos, porque há cada vez mais atropelos àquilo que são os nossos direitos e à dignidade humana, e há um discurso populista que é preciso saber responder, e dessa forma combatê-lo, e é esse ativismo pelos direitos das pessoas que nós convocamos para este programa. O Movimento dos Povos é falar da imigração, é falar de refugiados, é falar de guerra, é falar de fascismo e, acima de tudo, é falar de direitos humanos, com 3 perspectivas diferentes. No primeiro ano chamamos este conjunto de conversas e filmes A Europa Não Existe, Eu Estive Lá, o que quer dizer que a Europa pode ser um lugar de passagem, e sempre foi. No segundo ano, O Tempo de uma Viagem. Há uma parte da história do cinema que eu gosto particularmente, que são os road movies, e hoje em dia os road movies mais interessantes são filmes de fuga de situações de guerra, são filmes refugiados, são filmes muitas vezes feitos com telemóveis, e há filmes que são extraordinários e que não encontram lugar para serem vistos, nem no VOD, nem em casa, nem nos festivais, nem em lado nenhum, e é preciso trazê-los para um programa e contextualizá-los. O último capítulo desta trilogia chama-se O País dos Outros, e eu julgo que também o título é demasiado evidente, e é óbvio que nós estamos sempre no país dos outros. Até os turistas começam a não ser as pessoas mais bem-vindas, não é? Mas o que nós vivemos, e no caso do Porto isso é notório, nós vivemos num país onde vemos na mesma rua turistas a olharem uns para os outros, vemos refugiados à procura de trabalho, vemos pessoas sem casa, que dormem na rua, e vemos muitos imigrantes. Onde é que estão os portugueses? Também estão cá, mas felizmente não estamos sozinhos. E é esta nova Europa que importa trazer para a discussão.
para evitar que os mais novos ouçam as histórias erradas, e as histórias erradas são as histórias que lhes contam com o intuito de os fazer ficarem com preconceitos relativamente à diferença. E esta nova Europa que nós convocamos aqui passa também por estas interrogações. Os filmes que nós vamos mostrar, as conversas que vamos promover, não são para resolver nada, são sim para pôr questões que nós queremos que sejam pertinentes. No meio disto tudo, mostramos filmes bons, muito bons, alguns deles. Cuja finalidade é sair em busca dessa nova Europa. Sim. O que pretendem mostrar é que esta convulsão, digamos assim, que o mundo está a viver, com estas problemáticas que eu gosto de referir, é possível escavar, como se pergunta no filme como é que ele se chama? The Song of Others. Sim. Não é? A expressão lá do arqueólogo, é preciso ir buscar novamente os nossos Exatamente. e pô-los em cima da Exatamente. mesa. Sim, porque, repara, eu sou professor e tenho muitas conversas com professores de História e muitas vezes fico desagradavelmente surpreendido com a falta de interesse em ensinar a História de uma forma que seja atualizada. Os livros de História têm erros. Os livros de História têm conhecimentos que estão desatualizados. E a História é feita por pessoas. E a História é sempre feita com um lado. A história, por exemplo, da colonização portuguesa foi sempre escrita pelos portugueses. Como se em África não houvesse historiadores. E esse lado que persiste na nossa cultura, que continua a colonizar, embora os colonizados estão cá, porque nós já não podemos exercer tanto efeito nos países que foram as colónias portuguesas em África. Continuamos a ter relações muitas vezes de aproveitamento, mas isso é outra história. Será para o próximo triênio. Mas o ensino da História tem que ser sempre revisto à nossa imagem, a partir daquilo que nós achamos que é pertinente mostrar. Não é ideológico. É um bocado esse Exatamente. O papel dos antropólogos é muito importante nesta reescrita da história. E dos cineastas também. Porque muitas vezes os filmes informam e aquilo que os arqueólogos fazem também informam. Este filme, A Canção dos Outros, é um filme particularmente exemplificativo desta suposta teoria, em que nós temos que voltar aos lugares e voltar a olhar para a história. E é um filme sobre a guerra dos Balcãs, com uma viagem que é proposta por alguém que a viveu, que é o cineasta. O cineasta que fez este documentário, entrevistando pessoas que se recusaram simplesmente a matar o seu irmão, o seu primo, o seu vizinho. E é um filme extremamente importante para ser descoberto, neste caso será uma estreia, para ser descoberto por estes públicos cruzados que o Porto Pós-Doc tem. Estudantes de cinema, o público em geral, de várias gerações, e um público que precisa de ser levado ao cinema a ver um documentário. Porque a ideia que as pessoas têm de documentário, ainda hoje, os mais velhos e os mais novos, consideram que o documentário é um subgénero. Não é um subgénero. O documentário sempre foi, década após década, uma forma grande de fazer cinema. E há documentários que foram blockbusters, por exemplo. Naturalmente, talvez não no cinema português. Mas isto também é outra história. Falar em público. À 11ª edição, o Porto Pós-Doc tem definitivamente um público consolidado. Falávamos das escolas, falávamos do público em geral, é isso? Os festivais têm que trazer esta diversidade de públicos, das escolas, o público em geral, o público curioso. Um festival não é uma festa, mas também é uma festa, mas não é só uma festa. É um lugar de descoberta, é um lugar de confraternização, é um lugar, acima de tudo, de grande informalidade, onde o público se aproxima dos autores dos filmes. E é isso que nós procuramos promover. Temos um sítio para o fazer, 2 sítios, o Centro de Cinema Batalha e o Passos Manuel,
são sítios vizinhos, próximos, que têm todas as qualidades para promover essa informalidade nas relações, para além dos visionamentos dos filmes. E depois, sim, temos um público consolidado, mas o público de cinema hoje em dia é um público que tem que ser reconquistado, porque todos nós, velhos e novos, é uma constatação, deixamos de procurar os amigos para um convívio direto na pós-pandemia. As pessoas estão mais recolhidas, naturalmente ficaram mais recolhidas. Se calhar porque todos achamos que os outros também estão mais recolhidos. Eu acho que ninguém sai mais à noite depois da pandemia do que sairia antes. E diz, estou mais velho. Não, eu acho que não é por isso, é porque nós achamos que toda a gente fica mais tempo em casa. A fazer o quê? Às vezes vou aos cinemas, às salas de cinema de Porto e não só, e vejo que há um público novo, um público muito jovem, que vai às salas de cinema de novo. E o público do festival, sim, está consolidado, mas nós queremos mais. Temos sempre que querer mais. Não porque vamos ganhar mais dinheiro, porque não é com o preço que nós temos, de condições para jovens, de bilhetes absolutamente baratos, que vamos, não é a receita que faz o festival, mas é as salas cheias, sim, que fazem um festival. O programa, uma vez mais, integra diversas categorias, normalmente a principal é a internacional, mas queríamos focar aqui em duas ou três. A Working Class Heroes, que tem intrinsecamente a ver com o Porto, o que é que propõe este ano? Os três projetos que concorrem este ano para o prémio são três projetos que serão lançados durante o festival e que conheço em detalhe, porque acompanhei o processo de pesquisa. São três filmes que contam três histórias, como é a demanda deste projeto, de anti-heróis ou de heróis invisíveis, histórias fantásticas, únicas, que estão por contar. Relativamente aos filmes que vamos mostrar o filme que ganhou há 2 anos o prémio, que é um filme sobre as hortas urbanas, não no sentido das hortas biológicas dos estrangeiros que trouxeram o hábito das hortas para o Porto, mas no sentido tradicional das hortas que alimentavam e que serviam de base da alimentação das pessoas dos bairros mais desfavorecidas, que ainda existem. Há muitas histórias para contar. E esse filme conta parte dessas histórias. Depois temos um filme que perdeu no seu ano, um filme da Tânia Diniz, que conta uma história que também está por contar, embora haja, se calhar, uma geração que eu conheço bastante bem, que é a história das criadas, que na primeira metade do século XX, até ao 25 de Abril, eram meninas que vinham das famílias pobres das aldeias serem criadas das famílias burguesas do Porto. E todas as histórias que acompanham estes testemunhos. Algumas dessas senhoras ainda estão vivas e foi a partir destes testemunhos na primeira pessoa que se foi construir este filme. É um filme belíssimo. É um filme pungente, é um retrato de um lado invisível da cidade, mas que é o tecido operário, o tecido de profissões sem direitos, que é preciso contar também. E depois há outro projeto que também perdeu no seu ano, todos os anos há 3 candidatos e só ganha um, mas os outros 2 acabaram por serem histórias tão fantásticas, acabaram por encontrar de outra forma, formas de produção e apoios, que é um filme do Jorge Quintela sobre o Centro Comercial Stop, que conta a história desconhecida do lugar, da sua primeira vida enquanto stand de automóveis, desde o final dos anos 50 até 79, na altura começam as obras do Centro Comercial Stop, a segunda vida, que foi de facto um centro comercial com lojas, e a terceira vida, que acaba por potenciar este filme, que é o lugar de ensaio de tantas bandas da cidade. E um assunto premente na cidade. É um assunto premente na cidade porque é sintomático. Ao falarmos do Stop e daquilo que aconteceu com o despejo em 2023, em junho, salvo erro, estamos a falar da exploração absolutamente diabólica dos especuladores do imobiliário, que estão a matar a vida dos bairros no Porto, com uma entrega total a grupos internacionais de investimento,
pronto, estamos a fazer o que muitas cidades fizeram na Europa, a tirar as pessoas do centro da cidade, a encher a cidade de alojamentos locais, que é um nome terrível, alojamentos locais e hotéis, para os turistas olharem uns para os outros. Depois é preciso serviços, os serviços são os imigrantes que fazem, as lojas de souvenir abundam, a cidade fica diferente, fica completamente descaracterizada, e nós aqui no meio, no Centro de Cinema Batalha, no Passos Manuel, a dar um festival, a proporcionar um festival para todos, turistas, imigrantes, pessoas que moram nos subúrbios, pessoas que vêm de longe, são todos bem-vindos, mas a cidade está a mudar porque não há regras, porque não há leis e porque há uma ocupação selvagem por parte de quem tem muito dinheiro e está a destruir a cidade. E a história do Stop é para nós sintomática disto tudo, de uma realidade que vai persistir, até estar tudo vendido, estar tudo estragado. Se calhar um dia vamos ter que fazer o Porto Pós-Doc nos subúrbios. O Stop, que esta última vida, como referiste, tem sido salas de ensaios de bandas, música. A secção Transmission tem ganho espaço no festival e grande audiência. Que destaques desta edição do Transmission? Todos os anos nós procuramos mostrar documentários sobre bandas que digam algo àquilo que julgamos que é os interesses de um público muito fiel desta secção, que tem interesse no cinema, mas também na cultura musical, que é muito mais do que só cultura musical, também é um empenhamento político e um posicionamento face à arte popular, à arte urbana popular. Este ano, para além da competição habitual com 10 filmes, que vão desde os Pavement à música tradicional etíope, por exemplo, temos aqui 2 destaques. Um deles é um documentário generativo sobre o Brian Eno. É um filme que cada vez que é mostrado são selecionadas imagens diferentes através de um sistema complicadíssimo de computador, e o outro filme é um filme sobre o Lee Ranaldo e sobre a gravação de um dos discos a solo dele, 2017, que foi acompanhada por um trabalho muito, muito original do seu colega, amigo de sempre, Fred Riddle, colega da faculdade, que fez um documentário sobre a gravação deste disco. Portanto, é uma oportunidade para os fãs do Lee Ranaldo e os músicos e o público em geral de perceberem como é que foi o processo de gravação, o processo de trabalho, de preparação, de escrita de canções, de ensaios deste álbum. Lee Ranaldo, que vai cá estar, mas não vai tocar. O Lee Ranaldo vai tocar noutra cidade, uns dias depois, aqui não muito longe, mas vai estar no festival só para apresentar o filme, porque ele é o protagonista deste documentário, com o Fred Riddle, com o realizador. Antes de falarmos da ação de abertura e do encerramento, que outro destaque gostarias de fazer desta edição? Eu gostava de destacar um programa que foi feito com um grande sentido de memória e de partilha, que é o programa Antes e Depois. É um programa para o qual eu convoquei os meus colegas de estrada de sempre, amigos de sempre, os meus colegas de trabalho do Curtas Vila do Conde. Aprendemos todos a fazer aquilo que fazemos hoje em dia juntos. Criamos um cineclube e um ano depois criamos um festival. Estamos no início dos anos 90 em Vila do Conde, uma cidade pequenina dos subúrbios do Porto. O festival tem uma carreira e tem uma importância inegável. As 6 pessoas que o criaram foram tendo outros projetos. Dessas 6 pessoas, 3 ainda lá estão, e os outros 3 têm uma carreira para lá do festival. Daí o nome, Antes e Depois, embora também seja uma homenagem a um disco fantástico de Brian Eno, Before and After Science. Aqui é um antes e depois do Curtas. E os filmes foram escolhidos por cada um de nós que fundaram o Curtas, e o desafio era escolher obras, cineastas e histórias associadas a esses filmes, antes de haver o festival e depois de deixarmos o festival, no caso das 3 pessoas que já deixaram o festival: o Rui Maia, o Luís Urbano, que é produtor, e eu, que criei este festival para lá do Curtas. E esse programa, julgo que é também uma forma de trazer para este contexto de encontros, de públicos cruzados, filmes que estão esquecidos. Nós temos aqui Fellini, Fassbinder, Jean Vigo, algum cinema novo, como por exemplo o Eugene Green,
e que são filmes que de outra forma não seriam mostrados no Porto Pós-Doc. Sessão de abertura, dia 22. O que é que está reservado para atrair? Começamos com Apocalipse nos Trópicos, que é um filme da Petra Costa, uma ativista pelos direitos humanos, pela democracia, com uma obra já consistente e muito bem aceito pela crítica internacional. A Petra Costa vai estar no festival para apresentar este filme, para a sessão de abertura, que fala do crescente poder que as igrejas evangélicas, e não só, têm na promiscuidade da vida política brasileira. É uma tradição do Brasil, o poder que as igrejas têm junto das populações mais pobres, pela capacidade de manipular a opinião e o sentimento relativamente ao que é a atividade social e política. E é um filme onde nós vamos poder ver os protagonistas do antes, aqui de novo, do antes e do depois, dos vários governos da última década, basicamente, no Brasil. É um filme muito curioso, cheio de humor e, acima de tudo, revelador dos perigos do populismo. É um filme que fala sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo daquilo que é, de facto, o perigo dos governos terem estas relações promíscuas com o Estado não laico, com o Estado absolutamente dominado pelos pastores evangélicos, pelos bispos, por um poder que deveria estar ausente da gestão política num país tão importante como o Brasil. E é um aviso para os países da Europa, onde já existe também, no caso português, ninguém fala, mas esse perigo existe. Mais que um perigo, é uma militância. No dia 30, o último dia do festival, para além do filme vencedor da competição internacional, teremos... É uma curta-metragem da Alice Rohrwacher. A Alice Rohrwacher é uma cineasta italiana que traz para a nossa época a tradição do cinema italiano como nós já não víamos há muito tempo. O último filme, a última longa dela, La Quimera, que ganhou o Indy Lisboa, que bateu recorde público nas salas portuguesas, é um filme extraordinário sobre a cultura popular italiana dos violadores de túmulos, que é assim um tema um pouco inusitado, mas faz parte da cultura italiana dos últimos 100 anos, que fazem tráfico de arte que estava guardada nos túmulos desde o tempo dos romanos. É um filme muito engraçado que haveremos de ver num ciclo que estamos a preparar aqui com a Batalha. E porque é que aparece aqui este filme? A Alice Rohrwacher ia ser uma das homenageadas nesta edição, no programa da Europa. Considero uma das cineastas europeias mais importantes e que urge descobrir, que tem um trabalho na curta-metragem, no documentário, na ficção, mas ela, por questões de saúde inadiáveis, uma cirurgia, teve que adiar a vinda ao Porto. Portanto, o festival termina com uma curta-metragem, a Alegoria Citadina, que tem a ver com Platão. É uma revisitação da história da caverna, da Alegoria da Caverna. Aqui a Alegoria Citadina traz esta história para a contemporaneidade, para os nossos dias, e anuncia um programa dedicado ao seu cinema, uma integral da sua obra, que acontecerá aqui no Batalha ao longo do primeiro trimestre de 2025. Para terminar, temos muitos filmes, muitas competições, workshops, conversas, e há uma festa. Há várias. Aliás, são dias de festa, não é? Não, mas há algumas festas, sim. A Festa no Ferro. A Festa no Ferro, na quarta-feira, acontece para fechar uma das atividades mais importantes desta edição, que são os 3 dias dedicados à indústria. Os 3 dias dedicados à indústria têm atividades para o público em geral, mas a maior parte delas são
são fechadas aos profissionais. Temos aqui encontros de coprodução com produtores espanhóis, franceses, portugueses. Temos as industry screenings, o título em português seria Sessões da Indústria, com filmes que estão quase terminados, aqui ainda à procura de um lugar para serem estreados internacionalmente, e este encontro de tanta gente que vai estar aqui num regime de trabalho manhã, tarde, noite, merece uma festa final. Portanto, vamos invadir o Ferro, que é um dos clubes associados ao festival, já não é de agora, e comemorar este fim deste capítulo. A meio o festival tem 9 dias, portanto na quarta à noite vamos invadir o Ferro com esta malta toda que está cá a descobrir a cidade, muitos deles pela primeira vez. É uma festa aberta ao público, como é óbvio. As festas têm todas mais ambiente e mais alegria partilhada se forem concorridas com pessoas diferentes, não só do meio cinematográfico, mas também as pessoas que gostam de festas. É uma festa que fica aqui já o convite para todos participarem, como é óbvio. E já agora um convite ao público para esta 11ª edição do Porto Postdoc. Eu acho que nós temos que ser curiosos e nunca ficar satisfeitos com aquilo que nos oferecem. Nós não oferecemos nada, nós criamos condições para os filmes serem descobertos. Quando digo que não oferecemos nada, porque geralmente a palavra ver cinema de graça cada vez mais passa por cada espectador em potência ver filmes gratuitos na internet. O que faz um festival é uma mediação entre quem gosta de ver filmes, quem gosta de histórias, quem é curioso, quem quer saber mais sobre um tema, quem quer estar no lugar onde aparece primeiro, e aqui quem faz os filmes. Há uma profusão de conteúdos de cinema, e não só, diária, tremendo, na época das redes sociais e da internet acessível a todos. Vivemos num país livre, mas aquelas pessoas que se contentam com conteúdos gratuitos e verem todos os mesmos filmes e ficarem contentes por ver o último blockbuster que está em todas as salas de Portugal, se calhar fica com pouca capacidade de perceber o que é que está a acontecer no cinema e no mundo. E o convite para vir ao Porto Postdoc é para partilhar essas novidades. Temos aqui vários níveis de envolvimento com o cinema, desde a produção local, a produção regional, as histórias do Porto, como por exemplo o filme do Stop, os grandes temas, como por exemplo a Verdade Tropical, que fala do Brasil, as histórias esquecidas, como um documentário sobre o Ernest Cole, o fotógrafo mais original, mais maravilhoso que alguma vez fotografou o apartheid na África do Sul, os filmes sobre música, um documentário sobre os Pavement, por exemplo, que é muito mais que um documentário, é um filme de homenagem de um grande fã dos Pavement. Todos os dias há mais de 12 sessões para escolher, portanto o convite é virem descobrir aquilo que está a acontecer de facto no mundo do cinema, um pouco por todo lado. De 22 a 30 de novembro, por diversas salas do Porto, com especial enfoque no Passos Manuel e aqui no Cinema Batalha. Porto Postdoc 2024, saiam de casa e vão ver cinema.